Áudio de conversa entre Trump e autoridade do estado da Geórgia mostra tentativa de fraude eleitoral pelo presidente. Neste final de semana, o jornal Washington Post divulgou áudio de conversa de 1 hora entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário de Estado da Geórgia, no qual o presidente é flagrado pressionando o secretário para, entre aspas, encontrar os votos que lhe garantiriam a vitória no estado. Foi uma longa conversa na qual Trump repete inúmeras teorias conspiratórias que não têm comprovações nenhuma e o secretário de Estado constantemente diz ao presidente que não tem como fazer o que ele quer. Então, mais uma vez, a novela da eleição norte-americana. Neste final de semana, um áudio de uma conversa telefônica entre o presidente Donald Trump e o secretário de Estado do estado da Geórgia, que é responsável por conduzir a eleição no estado da Geórgia, e que amanhã terão duas eleições para o Senado, duas eleições de segundo turno para o Senado no estado da Geórgia, que definirão o controle do Senado. Se os democratas ganharem as duas vagas, ganham o controle do Senado nos próximos 2 anos, pelo menos. Se os republicanos ganharem pelo menos uma das duas eleições de vagas de Senado no Estado, eles mantêm o controle da Casa Legislativa. Então, nós temos esse áudio dessa conversa entre o presidente Donald Trump e o secretário de Estado do estado da Geórgia, que também é republicano, e o presidente pedindo, implorando para o secretário encontrar 11.790 votos que lhe garantiriam a vitória. Ele literalmente fala isso no áudio. Literalmente ele pede, eu só preciso de 11.790 votos, porque Joe Biden ganhou por 11.789 votos. Eu só quero que vocês encontrem um voto a mais e me deem a vitória no Estado. Ele não entende como funciona. Durante 1 hora, ele ficou falando para o secretário de Estado e as inúmeras alegações de fraude e os mortos que votaram presidente. Não teve nenhum morto que votou. E as urnas fraudadas pela Venezuela, junto com Hugo Chávez e os democratas, para roubar, que mudaram o meu voto. Presidente, nós fizemos uma recontagem manual. Nós já fizemos 3 recontagens no estado da Geórgia. Nós fizemos uma recontagem manual, nós fizemos 2 recontagens por máquina. Todas produziram o mesmo resultado. O senhor perdeu no estado. E hoje, por volta das 5 horas da tarde aqui no Brasil, o secretário de Estado do estado da Geórgia deu uma coletiva de imprensa em que ele, ponto por ponto, de todos os absurdos de teorias da conspiração que Donald Trump tem levantado para reverter esse resultado eleitoral, ponto por ponto ele foi desmentindo uma por uma. E ele literalmente, eu não posso cansar de falar isso, o estado da Geórgia é governado por republicano. O secretário de Estado da Geórgia é republicano. É republicano de tipo de republicano que há 3 meses estava totalmente favorável ao presidente Donald Trump. E ele dizendo várias e várias vezes, senhor presidente, não tem votos, não houve fraude, não houve mortos votando. Nós já fizemos todas as investigações de todas as alegações de fraude que vocês levantaram contra essa eleição. Não surgiu nenhuma prova, não surgiu nada. E o Donald Trump literalmente pedindo, não, eu só quero que vocês encontrem 11.790 votos. Só isso que eu quero. Encontrem, achem, digam que vocês recontaram, que estava errado. E ele falando. Nós temos o presidente fazendo pressão contra a autoridade do Estado, falando para eles, isso que vocês estão fazendo é crime, né? Vocês sabem, né? É crime.
O que é crime é o que o presidente está fazendo. Que Donald Trump foi flagrado fazendo é crime. O ter um presidente que se utiliza do seu cargo, para pressionar uma autoridade estatal, para promover uma fraude na eleição, é crime. Crime passível de impeachment e crime passível de prisão, crime comum também. É uma traição, é uma usurpação do governo dos Estados Unidos. Ele está abusando do seu cargo de presidente para pressionar uma autoridade estatal para promover fraude eleitoral. O governo federal nos Estados Unidos, não toma parte no processo eleitoral. Os processos eleitorais de presidente, de cargos a presidente nos Estados Unidos, são conduzidos exclusivamente pelos estados, e cada estado independentemente um do outro. E aí nós chegamos a um absurdo dos absurdos. Eu amanheci hoje nas redes sociais debatendo com pessoas que estão sendo absorvidas por essas teorias da conspiração, afirmando que amanhã dia 6, quarta-feira, o Congresso dos Estados Unidos vai dar a eleição para Donald Trump. Absurdo completo. Não sabe como funciona o governo dos Estados Unidos ou como funciona a eleição. O Congresso não vota. O Congresso dos Estados Unidos não vota. Nós tivemos, e isso é baseado em algumas coisas que são reais. Primeiro, qual que é o papel do Congresso na quarta-feira, dia 6? O que o Congresso vai fazer? Numa sessão extraordinária do Congresso dos Estados Unidos, conduzida pelo vice-presidente Mike Pence, que é da chapa atual vice-presidente ainda, que a transição de governo nos Estados Unidos acontece dia 20 de janeiro, ele vai abrir os votos dos delegados dos diversos estados. Os delegados que votam já votaram. Ele vai abrir e vai contar os votos. Os delegados já votaram. 306 delegados para Joe Biden e 232 para Trump. Joe Biden ganhou. Simples assim. E aí, eles estão fundamentando numa lei de 1787 que garante aos senadores podem levantar objeções quanto, não só aos senadores, aos membros do Congresso, senadores e membros da Casa do Representante, podem levantar objeções quanto aos votos dos delegados que foram feitos ilegalmente. Só isso. Essas objeções de votos que foram de delegados que foram feitos ilegalmente, elas vão ser submetidas ao voto das duas casas. Primeiro que não há nenhuma prova de fraude, não há nenhuma prova de que esses votos foram ilegais, nenhuma. Donald Trump já promoveu mais de 60 processos, 60 ações judiciais no judiciário dos Estados Unidos. Donald Trump e seus advogados produziram mais de 60 ações, todas foram rejeitadas por todas as instâncias do judiciário, por juízes, alguns nomeados pelo próprio Donald Trump. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem seis juízes, 6 dos 9 juízes, nomeados por republicanos, três deles nomeados por Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em absoluta unanimidade, rejeitou todos os 2 casos que chegaram até a Suprema Corte. Não teve nenhum apoio, nenhuma prova, nada de que houve fraude. E aí os congressistas podem levantar objeções. Essas objeções serão submetidas à votação das casas. As casas vão se separar, cada casa vai debater por 2 horas, isso é o que a lei prevê, vai debater por 2 horas e vai votar quanto à objeção. A Casa dos Representantes é majoritariamente democrata. Não vai votar a favor da objeção. Donald Trump perdeu de novo. De quarta-feira, o Congresso não vai entregar a vitória para Donald Trump.
Não vai, não vai. Ah, Igor, mas eu vi aqui no canal do YouTube que quando há essa confusão, a Casa dos Representantes, eles votam por delegação dos estados. Então, os republicanos têm maioria nas delegações de estados na Casa dos Representantes. Nem sei se esses conservadores bolsonaristas brasileiros têm conhecimento tão profundo da Constituição norte-americana para trazer um argumento tão bom. Mas era um argumento que eles poderiam trazer. Neste caso, não vai se aplicar essa previsão da Constituição dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados não vai votar por delegação. Se aplica neste caso quando nenhum dos dois candidatos obteve a maior parte, a maioria dos votos dos delegados. Se Donald Trump tivesse obtido 269 delegados e Joe Biden tivesse obtido 269 delegados, que é algo que pode acontecer, aí sim, cada casa do Congresso dos Estados Unidos votaria, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votaria quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos por delegação dos estados, e aí sim os republicanos têm maioria por delegação dos estados na Casa dos Representantes. Mas não é este o caso. Joe Biden teve a maior parte dos votos dos delegados certificados pelos estados, que é quem conduz as eleições. Quem conduz as eleições são os estados. E os estados certificaram o resultado eleitoral, garantiram a Joe Biden a maioria dos delegados. Os delegados, no dia 14 de dezembro, votaram e a maioria dos delegados, os 306 delegados que Joe Biden ganhou nas eleições populares, votou a favor de Joe Biden. Não há controvérsia quanto a isso. O Congresso não tem autorização constitucional nem autorização legal para se sobrepor às certificações dos estados. Já acabou, quem vota na eleição já votou, quem vota na eleição dos Estados Unidos são os delegados, pela Constituição norte-americana, eles já votaram, 306 votaram a favor de Joe Biden. Donald Trump perdeu, dia 6 não vai, o Congresso não vai entregar a presidência para Donald Trump, quer ele queira, quer não queira, quer os senadores objetem. 12 senadores já afirmaram que vão levantar objeção contra os resultados, o resultado eleitoral. As objeções vão ser derrubadas pela Câmara dos Deputados, mesmo se passar no Senado. E olha, Mitch McConnell, que é republicano, presidente do Senado, apoiador de Trump durante todo esse período. Até o dia 14 de dezembro, ele estava abertamente defendendo o discurso de fraude. Mitch McConnell, ele orientou os senadores no Senado a não levantarem objeção contra o resultado eleitoral. Porque ele sabe que vai perder. Se tem uma coisa, isso é política básica, se tem uma coisa que você não faz, é colocar em votação algo que você sabe que vai perder. Ele sabe que vai perder, ele já sabe, ele orientou a própria base republicana no Senado para não levantar objeção contra os resultados. Mike Pence não pode levantar objeção, né? Ele é o presidente, ele tem que conduzir, a Constituição manda ele abrir os resultados eleitorais certificados pelos estados, manda ele abrir. E já teve um deputado do estado do Texas, Louis Gohmert, é o deputado mais maluco que existe nos Estados Unidos, mais maluco mesmo. Ele junto com outros representantes da Casa dos Representantes, ajuizou uma ação contra o vice-presidente Mike Pence, tentando obrigar ele a não abrir os votos dos estados em que Donald Trump perdeu. Não abrir.
não abrir esses votos no dia 6 de janeiro, depois de amanhã. Mike Pence respondeu esse processo. Ele disse, isso não tem fundamento legal. Eu não posso simplesmente escolher quais votos eu abro, quais votos eu conto, quais votos eu não conto. Isso não está na lei, não existe essa previsão legal. Eu não posso fazer isso que vocês estão juridicamente me pedindo. Não existe isso, não existe esse pedido. Mas dia 6 essa novela termina. Infelizmente, dia 20, Donald Trump vai sair da Casa Branca, mas infelizmente seus milhões de apoiadores, e muitos deles, inclusive brasileiros, vão continuar dizendo que houve fraude, que a eleição foi roubada, e isso é só um prelúdio de 2022, caso, se Deus quiser, se a gente trabalhar direito, Bolsonaro também perca.